Nosso culto, adorando nosso Deus, cantando uma canção que traz como título Santidade. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Então vamos cantar essa canção, vamos colocar de pé, adorar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo. Nos prostrando verdadeiramente diante do Senhor. Adore ao Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Eu quero sim muito mais de Deus. Cante-se meu corpo. Se o meu corpo errar no caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus,
Glória a Deus. Quando a gente diz que o nosso desejo é exalar mais de Deus, significa que a gente quer perfumar o mundo com as bênçãos do Senhor, com as misericórdias, com as graças que Ele tem nos concedido. Às vezes a gente chega até a dar o nosso testemunho e falando o quanto Deus é misericordioso para conosco. Tem uma canção que diz o seguinte: mais doce que o mel, melhor do que o vinho, é o teu nome, é o teu amor, desculpa. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão. Então vamos adorar o Senhor cantando essa canção. Ela é muito fácil de cantar. Vamos tentar. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão. Tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus, Jesus, Eu quero estar contigo, amado da
Canta, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Mais uma vez. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem, ó vem, ó vem. Eu quero estar contigo no altar. Tua noiva clama, vem. Oh. Glória a Deus, aleluia. Tem uma outra canção que fala para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado Ele é. Seja por você ou por outra pessoa. Mas o desejo de todo cristão e o desejo que vem do coração do Senhor também é que todos o adorem e o adorem em espírito e em verdade. Então vamos adorar ao Senhor cantando essa canção. Eu acho que a igreja conhece, vamos tentar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Maravilhoso Deus e eterno Pai, cantamos aleluias e rendemos graças ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, quão grande és Tu, o quanto o Senhor tem misericórdia de cada um de nós e tem cuidado dos Teus filhos. Obrigado, ó Deus, obrigado pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos alertado a Te buscar mais, a estar diante do Senhor para te adorar, para saber, ó Deus, quais são os propósitos nas nossas vidas, quais são os Teus sonhos para as nossas vidas. Que nós, ó Deus, a cada dia possamos verdadeiramente nos oferecer ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que para sempre o Senhor será exaltado, para sempre o Senhor será adorado. E cremos, ó Deus, que o Senhor quer o melhor para nós e tem nos oferecido sempre o melhor. Às vezes, como quando recebemos algo que achamos que não é bom, mas sabemos que em todas as coisas o Senhor tem agido e o Senhor tem colocado a Tua mão. E obrigado por isso, ó Deus. Continua falando conosco, ó Deus, através da mensagem que será pregada essa noite. Continua falando conosco, ó Deus, porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, saber o que o Senhor tem para nós essa noite. Então queremos, ó Deus, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que todas as coisas vêm do Senhor, e sabemos também que todas as coisas voltam para o Senhor. Então, ó Deus, obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus por tudo. Nós cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. A terra estremeceu. Seu mundo se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
Cante a terra, agora todos os instrumentos. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Nós só temos que ter em mente, para sempre será adorado. Então, que privilégio nós temos de adorar a esse Deus, a quem servimos a cada dia e a quem tem nos sustentado. Amém? Pode se sentar, a palavra está com o pastor. Boa noite a todos, graça e paz, que a graça de Jesus, que a sua paz alcance todos os nossos corações essa noite, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, nosso boa noite. Hoje é uma noite especial, noite de ceia do Senhor. Hoje nós temos uma visitante, né? Como é que é o seu nome? Magda. Seja bem-vinda, irmã. Que Deus abençoe. Temos também o retorno da Cristiane, do Jeovã, né? Estavam, se eu não me engano, estava também, né? Com Covid-19. Graças a Deus, mais 2 membros da igreja que venceu essa doença, para a glória, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos ler um versículo hoje em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler somente um versículo. 23, Lucas 23, 33. 23, 33. Na minha versão diz assim: e quando eles chegaram a um lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Vamos ler novamente? E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Irmãos, é sexta-feira aqui. Sexta-feira. Jesus passa a madrugada de quinta para sexta, sendo julgado pelo Sinédrio. Nesse julgamento ele é julgado, condenado, maltratado, humilhado, espancado, humilhado, zombado, tudo isso. E nas primeiras horas do dia, lá para as 6 horas da manhã, ele é apresentado lá no Petrônio, né? E é mandado por Pilatos para ir falar com Herodes. E aí fica aquele joguinho, um empurrando o que estava acontecendo com Jesus. E por volta das 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. É pendurado na cruz, né?
Lá para as 8 horas da manhã, mais ou menos, ele vai caminhando, levando a sua cruz, na Via Dolorosa. 1 hora de caminhada, pouco mais de 2,5 km, e demorou tudo isso. Era insultado, humilhado. E aí chega num lugar fora da cidade, como a gente leu, que em aramaico chama-se Gólgota, que significa caveira. Porque na tarde tinha silhueta, parecia o rosto de uma caveira, aquela montanha. E lá Jesus é crucificado. E diz o texto que ele é crucificado com mais 2, né? Um à direita e o outro à esquerda. E é isso que eu chamo a atenção hoje, esta noite, sobre essas 3 cruzes, esses 3 homens, 3 ensinamentos. Jesus não foi crucificado por coincidência com 2. Não. Em Isaías 53 diz que ele seria contado, julgado com os malfeitores. Era um cumprimento já da profecia, em plena morte de Jesus. Estava se cumprindo o que Isaías havia profetizado sobre o Messias. E ele também não estava ali no meio, por acaso. Jesus naquele momento, no meio entre os 2, ele poderia estar em primeiro, o outro segundo e o terceiro, não, ele estava no meio. E até mesmo nos últimos momentos de vida de Jesus, estava ali aplicando, ensinando e explicando coisas para nós. Jesus no meio dos 2 malfeitores, ele representa para nós o único que pode julgar o homem. Mediador entre Deus e os homens. Jesus ali naquele meio. Um à direita, outro à esquerda. Um arrependido e o outro não arrependido. A cruz da esquerda é uma cruz de desobediência, de incredulidade, de rejeição, né? A gente não sabe ao certo quem estava na esquerda e quem estava na direita. A tradição diz que o que se arrepende está à direita, e o que não se arrepende está à esquerda de Jesus. Isso é tudo tradição, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus, naqueles últimos minutos da sua vida, ele estava demonstrando também para nós que Deus olha para a humanidade nesse quesito de julgamento, e ele olha e vê 2 grupos de pessoas. Há 2 grupos de pessoas na terra. Aos olhos de Deus, diante da morte e do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 tipos. Os justos e os não justos. Que significa os salvos e os não salvos. Os que se arrependem e os que não se arrependem. Só há 2 tipos de pessoas. Não tem meio termo, não tem que ficar em cima do muro. Ou é da parte representada pela cruz direita, ou representado pela cruz esquerda. E é isso que nós vamos falar um pouquinho esta noite. Vamos pensar um pouquinho sobre cada cruz, né? A primeira cruz é no versículo 39. Quem está com a sua Bíblia aberta aí? O primeiro homem, à esquerda, representa a cruz da rejeição, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado
enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse representa o mundo, irmãos. Segundo a tradição da cristandade, o nome dele é Gestas. Gestas. A Bíblia não fala, mas segundo a tradição, esse da esquerda, o primeiro a falar, no versículo 39, é o Gestas. Na minissérie Jesus na Record, ele é irmão de Dimas. Os dois são irmãos, né? Os dois são ladrões a vida inteira, malfeitores, segundo livros apócrifos, e foram roubar o palácio de Herodes. E aí foram pegos, aquilo foi considerado um crime terrível. Por isso que eles estão na situação de crucificado. Jesus também foi condenado como o crime pior que tem de Roma. Por isso que ele estava também crucificado. Nada é uma coincidência. Jesus foi condenado pelos judeus por blasfêmia contra Deus, por dizer que ele era filho de Deus, igual a Deus. Isso era inaceitável aos fariseus. E uma vez ele declarado rei, ele foi condenado contra o reino de César. Então, pelos romanos, ele era um rebelde contra César. E isso era o crime máximo contra o governo, contra César. E era crucificado. Então, ele está sendo crucificado. E Gestas, o da esquerda, representa as pessoas do mundo que negam, que rejeitam Jesus. Ele estava ao lado de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, estão do lado de Jesus? Até fala para Jesus: se tu é o Cristo, me cura. Se tu é o Cristo, me salva. Se tu é Deus, me liberta e me prospere. Não significa nada estar ao lado de Jesus. Gestas estava do lado de Jesus. E a primeira palavra que ele dirigiu ao Senhor, em algumas versões, ele diz Cristo diretamente, na linguagem atual. Cristo. Ele ainda chama Jesus de Cristo. Nessas versões ele faz uma pergunta: se tu é o Cristo. Em outras ele reconhece. E quando ele fala, salva a ti e salva a nós, ele não está preocupado com o pecado. Ele está preocupado em se livrar das consequências do pecado. E era isso que estava passando na mente dele. E é isto que na última cena de vida do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, nos vem como ensinamento. Que podemos estar do lado dele. Que podemos até querer nos livrar do pecado. Mas na verdade, quem não tem um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, ele não quer viver as consequências do pecado. Ele não queria sofrer as consequências. Desce lá, se salva e salva nós, independente do que a gente fez. E ainda trazendo para Jesus algo que ele poderia fazer, que era ser impedido de ser crucificado, ou até mesmo de descer sozinho daquela cruz e acabar com aquele escárnio, com aquela zombaria. Mas ele não fez isso, né? Gestas não se arrepende. Há dois tipos de pessoas, irmãos. Tem pessoas que ouvem o evangelho. Tem pessoas que você leva para a igreja. Tem pessoas que você convida, que você ora, intercede, ajuda. Mas aquela pessoa não dá para entender o porquê.
ela não se arrepende. Ela está vendo a situação do lado dela. Ela está vendo tudo acontecer. E mesmo assim, ela não toma nenhuma atitude em relação à sua vida espiritual e à sua salvação. Ela está do lado de Jesus, mas nada muda na vida dessa pessoa. E é isto que essa cruz da esquerda, essa primeira cruz, a cruz da rejeição, a cruz da zombaria, porque ele estava zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus, provocando Jesus, tentando Jesus e querendo de qualquer forma se livrar do pecado. O segundo homem, irmãos, um à esquerda e um à direita, né? O segundo homem é o Dimas, popularmente conhecido, né? Segundo a cristandade, o nome dele é Dimas, chama-se Dimas, conhecido como bom ladrão, né? Uma vez eu preguei aqui na Boas Novas sobre o Dimas. Aí o Lucas gostou tanto dessa história, dessa pregação, que botou o nome do cachorro dele de Dimas. Então, né, é pastor também, mas é pastor suíço, é um cachorro e o nome dele é Dimas. Né? E ele, ao longo dos 2000 anos, segundo o evangelho apócrifo de Nicodemos, ele foi considerado o bom ladrão. Né? E no catolicismo ele se tornou padroeiro das últimas causas, segundo a tradição da cristandade. Esse é o Dimas crucificado à direita. O interessante, irmãos, se a gente olhar, o primeiro, ele queria ser salvo, mas não queria se arrepender. Já Dimas é o contrário. Dimas, ele reconhece sua condição de pecador. Olha aqui no versículo 41. No 40, olha aqui no 40, irmãos. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo teme a Deus, estando na mesma condição? Olha a repreensão que o Dimas dá para Gestas. Você não teme nem a Deus? É impossível, irmãos, ter um encontro para a salvação, ter um encontro de arrependimento, sem você temer a Deus. Esse primeiro grupo de pessoas que não se arrependem, no fundo, não temem, não respeitam a Deus. E Dimas, ali, naquela situação, naquela ocasião, sendo usado por Deus, repreende o seu colega, o seu amigo, na mesma situação, crucificado, e fala: tu não teme nem a Deus, estando nessa mesma situação. E aí no versículo 41, porque nós, na verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece o seu erro. O segundo grupo de pessoas, os salvos, os representados pela cruz direita, representados por esse símbolo, por essa personagem Dimas, são as pessoas que se arrependem. Todos nós somos malfeitores, todos nós somos pecadores. Nossa condição de pecador não vai mudar até o último dia de vida. Mas lá no céu, só entra os pecadores arrependidos. E é isso que aconteceu neste último instante, nesta última hora de vida do Dimas, de Jesus e de Gestas. Gestas rejeita.
Jesus ali no meio desses dois grupos de pessoas, no meio destes dois, mediador entre Deus e os homens, assistindo tudo, calado. 41b, parte 41b, ele reconhece que Jesus não merecia morrer, né? Mas este homem nada fez de errado. Ambos conheciam a fama, quem era Jesus. Um não dava bola, como tantos nos dias de hoje dão, bola ou não. Sabe da história, sabe quem é, vê vidas abençoadas, transformadas, vê milagres. E falam, não estão preocupados, não estão nem aí para Jesus. Dimas também sabia, e falou, este aí é inocente. Talvez, lá no versículo, bem no comecinho, né? Quando todos estavam zombando dele, lá no versículo 34, Jesus crucificado entre os dois, e aí ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez essa palavra possa ter entrado no coração de Dimas. Os três na mesma situação, sofrendo como malfeitores. E aí um fala isso daí, Dimas ouve, escuta aquilo e fala, não é possível, esse homem, ele é diferente. Ele podia estar gritando, poderia estar maldizendo a todos, poderia estar com ódio, com raiva, mas não. Ele ainda pede para Deus nos perdoar, porque nós não sabemos o que a gente faz. Talvez isso tenha sido fundamental aos ouvidos de Dimas. No versículo 42, irmãos, ele diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando vieres em teu reino. Não tem como, irmãos. Esse segundo grupo, os que se arrependem, os que confessam, os que reconhecem que Jesus é santo, que precisa de um Salvador, reconhece que Ele é o Messias, que Ele é Rei. É interessante aqui, Dimas, irmãos, reconhecer Jesus, todo ensanguentado, todo machucado, com uma cruz, com um diadema de espinhos na testa, todo machucado, seminu, machucado, pregado, sangrando. E olhar para aquele homem naquela situação toda e falar para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres do teu reino, em algumas outras versões. A versão correta diz que é quando vieres no teu reino. Dimas está falando algo futuro, quando Jesus voltar em definitivo, cumprindo e totalizando todas as coisas, voltando com os seus anjos, com a igreja arrebatada para lembrar dele, porque está sendo instaurado o reino do Senhor. Não tem como a gente não reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você pode estar ao lado de Jesus, pode ouvir sobre Jesus, mas Ele tem que ser o Senhor da sua vida, para que a gente seja salvo. E Dimas olha para aquele homem destruído naquela situação. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode fazer isso. Uma coisa é reconhecer ou dar honras a César naquela época, entrando com aquela cavalaria nas bigas, com cavalos, e o povo o saudando como um rei, vencedor de grandes batalhas, de grandes guerras. Outra coisa é olhar para uma pessoa pendurada numa cruz,
toda ensanguentada, e falar: lembra-te de mim, Senhor. Sem o Espírito Santo, que nos leva ao reconhecimento da justiça, do juízo e do pecado, não há como nós fazermos parte desse segundo grupo, do grupo da cruz do arrependimento, da cruz da direita, né? E a terceira pessoa, a do meio, como a gente já disse, era o próprio Senhor Jesus, mediador, o Senhor, que estava sem pecado, que não tinha pecado e que se fez pecado por todos nós. Levou o pecado de toda a humanidade sobre o seu corpo. Recebeu, por causa do pecado que nos separava da graça e da glória do Senhor, recebeu naquele instante da cruz o silêncio e a rejeição do próprio Pai. Tudo isso por amor a nós. Ele fez isso por nós. O Adonai, ou Adonai, em hebraico, o Senhor, o único Senhor, morreu por todos nós. Em 1 Coríntios, irmãos, 11, 26, Jesus ensinando os seus discípulos, e agora Paulo ensinando a igreja de Coríntios, diz que todas as vezes que nós formos celebrar, comemorar a morte de Jesus, tomando o pão e o cálice, nós estaremos anunciando a sua morte até que Ele volte. Até que Ele volte, lembra de nós, ressuscita-nos quem estiver morto e transforme quem estiver vivo. Essa é a nossa esperança. E é isso que todas as vezes que a gente se reúne, nós temos que fazer, lembrar do sacrifício de Jesus. Principalmente nesta última noite. Melhor dizendo, neste último dia, porque Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E durante 6 horas Ele ficou agonizando na cruz, assistindo todo aquele episódio, aquela cena dos zombadores, dos discípulos e dos 2 crucificados ao seu lado. E às 3 horas da tarde, a hora nona, Jesus entrega o seu espírito ao Pai, dando um brado. E Ele expira, Ele solta todo o ar do seu pulmão e morre, se entregando por todos nós. Não foi os romanos, não foi os judeus. Ele se entregou por si mesmo, por nós, na cruz do Calvário, para te dar salvação. Para você estar hoje aí sentado, feliz, contente, recebendo essas bênçãos do Senhor, tendo a certeza do seu nome escrito no livro da vida, tendo como esse exemplo maravilhoso que o Senhor nos deixa através dessas 3 cruzes, desses 3 homens, dessas 3 histórias e lições. Aqui nós podemos mencionar rapidamente, irmãos, que há oportunidades nessa vida que não voltam atrás. Gestas teve a oportunidade e não quis. Esse grupo é muito triste, irmãos, e mostra que ninguém vai morrer inocentemente. Todos terão a oportunidade, como Gestas teve no último momento da vida dele, mas ele optou e decidiu rejeitar, negar e zombar de Jesus Cristo. Ninguém vai se apresentar e dizer que é inocente. Diante de Deus não há cariação, não há advogados mais no tribunal final. Jesus agora é o juiz e sabe de todas as coisas, né?
Outra coisa é a salvação. A salvação não é por obras, porque se fosse por obras, Dimas não seria salvo. Ele é um malfeitor, crucificado, havia cometido terríveis delitos dias, horas antes da sua crucificação. A salvação, irmãos, é alcançada no momento em que a gente se volta para o Senhor. Podemos estar ao lado do Senhor, podemos ouvir sobre o Senhor, mas só seremos salvos quando nos voltarmos para Ele e dizer: o Senhor é santo, e eu sou um miserável pecador, e necessito do Senhor na minha vida. O Senhor é o Rei, é o grande Rei, é o único Rei, é o meu Senhor e é o meu Salvador. Essa salvação é imediata, ela não se perde, ela é dada por Deus, através da fé em Jesus Cristo, né? Quarta verdade: ao findar dessa vida, estaremos imediatamente com o Senhor. Ai, irmãos, estou com medo de pegar o coronavírus e morrer. Saiba que ao findar dessa vida, o seu encontro é imediato com o Senhor Jesus Cristo. Imediato. Respeitamos quem pensa diferente, doutrinas que ensinam de forma diferente. Que a pessoa dorme e lá fica dormindo até o último dia. Mas o próprio Senhor Jesus, né? No versículo 43, ao ser questionado por Dimas: quando voltares em seu reino, lembre-se de mim, meu Senhor. Ele diz: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Eles morreram, Jesus por volta das 3 horas, talvez os outros também, porque houve trevas e uma grande tempestade. E por medo e por perceberem que Jesus havia morrido, muitos historiadores dizem que eles foram e perfuraram Dimas e Gestas, quebraram os 2 joelhos dos pés e furaram os seus pulmões, para que garantisse a morte e não sobrevivessem. Então os 3 morreram mais ou menos à mesma hora. E segundo a tradição judaica, o dia ainda tinha mais 3 horas. E Jesus disse: hoje tu estarás comigo, Dimas, no paraíso. Nós deixamos essa vida aqui, fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos na eternidade, lá no paraíso. O paraíso foi inaugurado com um ladrão, com um malfeitor, com um terrível pecador, porém arrependido, onde todos somos pecadores, mas lá só vai entrar os pecadores arrependidos. Hoje estarás comigo no paraíso. Traz a ideia de comunhão. Jesus também quer e vai estar conosco por toda a eternidade. Estás comigo, vai estar comigo por toda a eternidade no meu reino. Nós deixamos essa vida e para sempre estaremos com o Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Coríntios 11, versículo 23. Paulo, no versículo 23, ensinando sobre a Santa Ceia do Senhor, diz que: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, tendo graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, tomou
o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós fazemos isso em memória de Jesus. Em todo esse sacrifício, em tudo que Ele passou na cruz do Calvário, nos ensinando. Esta noite é uma noite de rememorar a nossa salvação. Glorificar, exaltar o Senhor por tudo que Ele fez por cada um de nós. E é interessante que o convite para ir à mesa do Senhor é examinar o seu coração. Examinar o coração é fazer o que Dimas fez na cruz do Calvário. Durante todo aquele episódio, diante daquela situação, ele falou: nós merecemos este castigo, este não. Isto é uma análise, isso é um prescrutar o coração. E é isso que o Senhor nos convida toda noite. Somos pecadores, quem não peca, quem não pecou. Mas temos a oportunidade esta noite de pedir perdão. Por isso aproveite esse momento, feche os seus olhos, incline sua cabeça. Aproveite este momento para falar com Deus, para abrir seu coração. É um momento de celebração, mas é um momento de introspecção da nossa alma, de tudo que a gente passou e viveu nesses últimos 30 dias, desde a última ceia do Senhor. É momento de pedir perdão, de pedir graça para continuar a caminhar por mais 30 dias, andando na graça, na misericórdia do Senhor. Pai, é no nome de Jesus, que nós, ó Pai, entramos na Tua presença, pedindo, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que nos ajuda a convencermos, a estarmos convencidos dos nossos pecados, das nossas culpas, dos nossos erros, Senhor. Ó Espírito Santo, que sonda o mais profundo das nossas almas, sonda os nossos corações neste momento. Veja se há em nós caminhos ruins que não te agrada. E revela-nos, ó Deus, para que possamos saber como sair dessa situação, como deixar esta prática ruim, ó Deus. Ó Pai querido, nós nos arrependemos. Eu me arrependo de todos os meus erros, de todos os meus pecados cometidos, ó Deus, nestes últimos dias, neste último mês, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, me dê forças, ó Deus, para continuar nessa caminhada, nessa peregrinação, ó Deus, como filho, como discípulo, como servo, como pastor, ó Deus. Me ajude, Pai. Ajude a cada um de nós que estamos aqui orando, suplicando, Pai. Escute o clamor, a oração, o pedido desta alma. Salve as nossas almas, tenha misericórdia das nossas almas, perdoa os nossos pecados e nos ajude a te servir, a te agradar. E eu faço essa pergunta a Ti, Senhor. Durante esses últimos dias, eu Te agradei com a minha vida, com este culto
que a minha vida, que eu presto e ofereço a cada manhã, até a última hora do dia, antes de dormir. Ó Deus, que daqui a 30 dias, dentro da minha alma, eu possa estar respondendo novamente esta pergunta, essa indagação do meu coração, por meio da Tua graça e da Tua misericórdia, que nos sustenta, que nos coloca de pé, que quando nós tropeçamos, o Senhor nos levanta, nos limpa e nos permite caminhar novamente na Tua presença e na Tua graça. Santo Deus, mais uma vez obrigado, obrigado pela salvação, obrigado por tudo, Santo Deus. Nós te louvamos no nome santo e maravilhoso do Teu Filho amado, a quem honramos e glorificamos nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém.